No norte de São Tomé, a floresta tropical úmida alterna aqui e ali com a vegetação mais típica de savana. É nesta zona que se encontra a maioria dos embondeiros, árvores de grande porte que podemos observar enquanto percorremos a estrada cénica mais bonita da ilha. A cor ambiente continua a ser verdejante, como não podia deixar de ser. A primeira paragem é na Roça Bela Vista, considerada uma das mais bem conservadas da ilha. Pelo porte dos edifícios e pelo pormenor de haver um campo de jogos, percebe-se imediatamente que a Bela Vista foi um complexo importante. Pelo movimento existente nas estufas de secagem, à moda antiga, percebe-se que a roça continua ativa, embora de certo longe dos níveis de produção de outrora. As roças são parte integrante da história de São Tomé há mais de 150 anos. Recentemente, o romance Equador, do escritor português Miguel Sousa Tavares, trouxe-as para a ordem do dia, ainda que muitas delas se encontrem inativas. Em 1819, os portugueses trouxeram a planta original do cacau da Bahia para São Tomé. O cacau deu-se tão bem nestas ilhas que, no final do século XIX, São Tomé e Príncipe passou a ser o maior produtor mundial de cacau. No auge do ciclo, havia mais de 70 roças em elaboração contínua, empregando milhares de trabalhadores escravos. A seguir à independência, em 1975, praticamente todas as roças foram abandonadas pelos seus proprietários. Dada a sensibilidade do tema, na década de 80 o Estado são-tomense foi aconselhado a desligar-se da administração das roças, passando-as para as mãos de privados. Deu-se assim início ao processo de privatização sob a forma de venda de loteamentos a cidadãos nacionais. Consequentemente, num curto espaço de tempo, as roças, que anteriormente davam lucros colossais à metrópole, deixaram de garantir a subsistência aos próprios moradores, passando estes a viver da criação de gado e de pequenos negócios. Seguimos para a localidade costeira de Fernão Dias, onde se comemora o Dia dos Mártires. Neste feriado nacional, o país recorda os dramáticos acontecimentos de 3 de fevereiro de 1953, quando centenas de trabalhadores são-tomenses foram mortos no decurso da ofensiva militar levada a cabo pelo governador português Carlos Gorgulho, que, depois de tomar conhecimento de uma suposta conspiração com o intuito de o matar, mandou prender os revoltosos para interrogatório, obrigando-os depois a trabalharem na construção das obras públicas. Muitos deles morreram na praia de Fernão Dias, local onde foi instalado o campo de concentração, onde eram sacrificados. O chamado Massacre de Bate-Pá reforçou a determinação dos são-tomenses de conquistarem a independência e despertou a comunidade internacional para a situação de opressão que se vivia na colónia portuguesa. Os sobreviventes do massacre de 1953 visitam Fernão Dias todos os anos, no dia 3 de fevereiro, onde é celebrada uma missa em memória de todos os que ali padeceram. A próxima paragem é na comunidade pescatória de Morro Peixe, para a visita ao ecomuseu com o mesmo nome, e da responsabilidade da ONG Marapa, a operadora local do Programa de Proteção das Tartarugas Marinhas. Aqui podemos ter conhecimento mais alargado sobre o que se tem feito em São Tomé e Príncipe a favor da conservação das várias espécies de tartarugas que visitam esta região do mundo para a sua desova anual. Continuando para norte, encontramos a extensa praia Micoló, com 2 navios encalhados na areia e vista frontal para o Ilhéu das Cabras. Esta é uma das praias de São Tomé onde é possível assistir à desova das 7 espécies de tartarugas marinhas que se encontram nas águas da ilha durante todo o ano. A maioria das deposições ocorre entre outubro e janeiro e prolonga-se até ao mês de abril. É possível testemunhar de noite a chegada de uma tartaruga tatô à praia Micoló para desovar. Monitorizada por um colaborador do centro de incubação da praia, a tartaruga sobe o areal e escava um buraco onde deposita, um por um, os ovos. A operação demora aproximadamente 1 hora, fim da qual a tatô cobre os ovos com a areia e dissimula-os o melhor que pode.
O monitor mede o animal e registra as suas características. Depois, a tartaruga responde ao instinto ancestral e regressa vagarosamente ao oceano. Graças a todos os que colaboram com o programa de proteção, dentro de uns tempos chegará a vez destas pequenas tartarugas serem encaminhadas para o mar pelos membros da ONG Marapa. Prosseguimos para a Praia das Conchas, que preenche os requisitos do paraíso tropical. O mar é transparente e de grande riqueza subaquática. Indicado para o snorkeling e para o mergulho. Nem faltam embondeiros a embelezar o entorno. Mais adiante, temos a praia mais emblemática do norte. Chama-se Lagoa Azul e faz jus à fama. Vista da estrada, é uma beleza de cortar a respiração. Para chegar lá, há que descer um declive pronunciado, mas o esforço é compensado. Salta imediatamente à vista a cor do mar, que alterna entre o azul turquesa e o verde esmeralda, consoante a disposição da luz. Nas águas mansas da lagoa, chapinham crianças vigiadas por adultos sentados à sombra do embondeiro. A Lagoa Azul é um dos melhores locais de mergulho de São Tomé. Tem boa visibilidade e grande variedade de corais. Uma experiência de mergulho junto a um navio naufragado, que serve de guarita a dezenas de peixes, confirma tudo o que se diz sobre a visibilidade e riqueza subaquática de São Tomé. É uma experiência encantadora. Diga-se que a temperatura média do mar é de 28 graus e que a visibilidade ao longo do ano varia entre os 10 e os 30 metros. Já vimos que as águas são-tomenses são ricas em peixe. Falta acrescentar que os golfinhos podem ser avistados durante todo o ano e que as baleias corcundas fazem a sua passagem anual entre agosto e novembro. Perto do barco onde estamos, movimentam-se pirogas com pescadores são-tomenses. Eles manejam as compridas embarcações de madeira com a mesma destreza com que apanham peixes de grandes dimensões. O Ilhéu das Cabras, que se encontra desabitado, pode ser visitado em passeio de barco. De forma triangular e forrado de vegetação verde, o ilhéu tem uma enseada com uma pequena praia de areia clara bastante convidativa. A água está morna e o calor aperta, mas o nosso objetivo é chegar ao farol que se encontra no topo do ilhéu, de onde se avista toda a cidade de São Tomé. Nesta varanda magnífica sobre o oceano, constatamos mais uma vez como a Mãe Natureza foi generosa com São Tomé. A Roça Agostinho Neto, a maior de São Tomé e anteriormente conhecida como o Rio de Ouro, é, porventura, o exemplo mais ilustrativo da roça como unidade agrária típica da época colonial. É composta por um núcleo central, com um grande terreiro em torno do qual se situam a casa do administrador, ou casa do patrão, como lhe chamavam, as habitações dos trabalhadores, o hospital, as oficinas, a lavandaria e os diversos armazéns. Todo este complexo, que ora se encontra praticamente improdutivo, era circundado por campos de cultura de cacau, café, cana-de-açúcar, copra e bananeiras, entre outras existentes para o sustento dos locais. A importância da Roça Agostinho Neto mede-se pelo facto de o edifício do hospital, que se encontra desativado há muito tempo, ser o segundo maior de São Tomé. A produção era de tal ordem que havia linhas ferroviárias dentro do complexo para transporte e escoamento das mercadorias. A roça ainda produz cacau, café, coco e óleo de palma, embora em quantidades modestas. Nas traseiras da casa do administrador, há um jardim botânico onde se pode observar algumas das belíssimas plantas existentes na ilha. Mais abaixo, podemos admirar a beleza da cascata Rio de Ouro, escondida entre o manto verde que a rodeia, sendo apenas perceptível a sua presença pelo som da água.
Perto da Agostinho Neto, em Guadalupe, almoçamos num dos melhores restaurantes de São Tomé, o Selvas. Ideal para quem anda a passear pelo norte. Na sala, ao ar livre, experimentamos cozinha deliciosa e cuidada, baseada no peixe, nos mariscos e nos produtos da terra. A feijoada à moda da terra é um dos pratos que não pode deixar de degustar. Dizem que os melhores bolinhos de peixe da ilha se encontram aqui. Talvez seja mesmo verdade. São de comer e chorar por mais. Continuamos viagem e chegamos a Neves, uma das cidades mais importantes de São Tomé, e a única que está enquadrada pelo Pico de São Tomé. É a capital do distrito de Lembá, e o último recenseamento aponta para uma população de 8.000 habitantes. Há de facto muitas pessoas e alguns animais na berma da estrada, o que implica conduzir com cuidado. Faz calor e o pontão da praia do terminal petrolífero regurgita de garotos que o utilizam como prancha de saltos. Alguns deles fazem verdadeiras acrobacias antes de mergulharem no mar. No areal, um grupo de rapazes aplaude as construções de 2 praticantes de capoeira. Os são tomenses só não vivem ao ar livre quando o tempo não permite. Dizem-nos que Neves é a candidata a acolher um futuro porto de águas profundas. O que existe já é pequeno para o crescimento acelerado da zona. A cidade tem um terminal petrolífero e a maior unidade industrial da ilha. Trata-se da fábrica de cerveja Rosema, cujas instalações se podem percorrer em visita guiada, ficando os interessados a saber todas as etapas do processo de fabrico da cerveja. Não muito longe de Neves fica o restaurante rústico Santolas, onde nos disseram que se come a melhor santola de São Tomé. Vamos lá confirmar, e é com um trago de Rosema que acompanhamos a degustação do saboroso marisco. A partir de Neves, pode fazer uma incursão ao interior. O objetivo é fazer um circuito dos túneis do rio Contador, na região de Ponta Figo, uma caminhada que fazemos acompanhados por um guia experiente. Construídos pelos portugueses, estes túneis de manutenção das canalizações da estação hidroelétrica são uma obra de engenharia notável. Proporcionam, a quem estiver interessado, um passeio inesquecível pela floresta cerrada que circunda o Pico de São Tomé. Há pontos com vistas panorâmicas de cortar a respiração. Mais uma vez caminhamos num verdadeiro império monocromático. Para onde quer que nos voltemos, o verde luxuriante é rei e senhor. O prémio para o esforço de atravessar 5 túneis, uns alagados, outros habitados por colónias de morcegos, encontra-se à saída do terceiro. Estamos perante a cascata Ponta Figo, também conhecida por cascata Angulares, cuja beleza estonteante dispensa palavras. A cascata mais bonita de São Tomé exige um esforço extra para se deixar ver. É uma questão de justiça poética. Voltando à estrada, fazemos paragem na Roça Monte Forte, que oferece alojamento e refeições. Encontra-se relativamente bem cuidada e em pleno funcionamento. Esta roça está inserida na Cooperativa Agrícola Secab e produz um cacau biológico de grande qualidade. Este é posto a secar ao sol, num processo demorado, enquanto o tradicional seca nos fornos, e as encomendas do estrangeiro não param de crescer. Nas instalações da roça, pode assistir-se ao processo passo por passo. O cacau é sucessivamente cultivado, apanhado, partido, sujeito à fermentação que dura aproximadamente 6 dias, após o qual se segue a secagem durante 8 dias. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas de São Tomé, a venda de cacau representa mais de 95% de todas as exportações do arquipélago. E são, cada vez em maior número, as comunidades agrícolas que estão a investir na produção de cacau biológico, que rende mais de €1 por quilo, comparativamente à produção convencional. As grandes chocolateiras britânicas e francesas incentivam a produção e asseguram a compra deste cacau biológico de altíssima qualidade. Finalmente, o cacau é ensacado e transportado para as unidades de produção,
que o hão de transformar em chocolate de categoria mundial. A paragem seguinte é em Anambo, junto ao oceano. Aqui se encontra o padrão que assinala o local onde desembarcaram em 1470 os descobridores João de Santarém e Pedro Escobar. Uma visão naturalmente emotiva para os visitantes portugueses. Prosseguimos junto ao mar, por entre coqueiros e palmeiras. Alturas há em que é difícil perceber onde acaba o oceano e começa o céu. Passamos pela Praia Brita e a sua elegante enseada banhada por águas verde esmeralda e pela extensa praia de Seixos. É mais uma beleza a juntar às muitas que encontramos ao longo deste percurso. Continuamos em direção a Santa Catarina, pela Estrada do Norte, sempre junto à costa. É um percurso cênico muito bonito que se deve fazer sem pressa. Esta torna-se mais acidentada à medida que nos aproximamos do Pico de São Tomé. Mais uma vez somos confrontados com a força tutelar da natureza na paisagem de São Tomé. Impossível ignorar a sua presença. Chegamos então ao túnel de Santa Catarina, um dos spots mais fotogénicos da Estrada do Norte. Contam-nos que o engenheiro que idealizou o túnel fez o possível para não estragar o belo entorno natural. Conseguiu, já que o túnel cavado na rocha funde-se harmoniosamente na paisagem, parecendo fazer parte dela. Passamos pela aldeia piscatória de Santa Catarina, onde as crianças brincam e saltitam no rio junto às progenitoras, enquanto estas lavam a roupa. Terminamos o périplo na praia de Areia Negra, da Ponta Furada, a olhar para o enorme rochedo do mesmo nome. A nossa visita ao norte termina aqui. Depois começa o trecho de costa mais luxuriante, selvagem e desconhecido da ilha. Visitável a pé ou de barco. Até à extremidade sul de São Tomé, a natureza reina sem oposição.